Olá pessoal, sou a professora Juliane Gazzi e hoje falaremos sobre estrangeirismos. Essa palavra grande que parece assustar um pouquinho, mas se a gente for analisar, estrangeirismos vem da palavra estrangeiro, que é aquilo de fora, né? O estrangeiro, que não é de nosso lugar comum, né? Então que vem do outro lado, de fora. Então, agradecendo mais uma vez ao canal Conquiste Seus Sonhos e ao professor Heitor Grilo a oportunidade de falar e trazer esse conteúdo para vocês. Então vamos lá. O que vocês lembram sobre estrangeiro, estrangeirismos? Relacionado à língua portuguesa, o estrangeirismo são as palavras, os vocábulos, as expressões que vêm de fora, que vêm de outro país, de outro lugar. Então é aquilo que a nossa língua adequa aos termos estrangeiros. E nós temos muitos. Se vocês pararem para pensar, para repararem, nós, no nosso dia a dia, falamos ou muitas vezes lemos em alguns textos, nas redes sociais, termos, expressões que vêm, por exemplo, do inglês ou do francês, do espanhol. E muitas vezes a gente nem percebe que essas palavras são adaptadas, né? Então nós temos aí o estrangeirismo, é o processo que introduz as palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa, como eu já falei, e de acordo com o idioma de origem, né? Essas palavras recebem nomes específicos. Então, dependendo do lugar que ela vem, seja de um determinado país ou de outro, ela vai receber um nome específico. Então, anglicismo é o nome que damos às palavras que vêm do inglês. Anglicismo, em inglês. Já percebemos uma relação fácil aí de lembrar na hora, né, da prova. Galicismo, do francês, e é isso, do francês e do inglês. O estrangeirismo possui duas categorias. Então, quais são essas categorias? Com aportuguesamento, que é a grafia e a pronúncia da palavra são adaptadas para o português. Por exemplo, abajur, depois eu vou mostrar um pouquinho uma tabelinha de algumas palavrinhas. Do francês, abajur. Então, essa é a adaptação. A gente adaptou essa palavra vinda do francês para a nossa língua. Então, é o aportuguesamento. A gente aportuguesou essa palavra. E sem aportuguesamento, conserva-se a forma original da palavra, por exemplo, mouse. Do inglês, a mesma coisa, mouse. Aqui não temos o aportuguesamento. É quando a gente pega essa palavra e usa da mesma forma. Então, mouse é aquele objeto que a gente usa junto com o computador. E no inglês, a tradução é rato. E pra gente, a gente usa como o instrumento que vai junto com o computador, o laptop, para mexer, para escrever, para resolver, fazer ações ali dentro do aparelho tecnológico. Então, nós temos essas duas formas de estrangeirismo. E aqui alguns exemplos para que vocês percebam que no dia a dia essas palavras fazem muito parte da nossa vida. Então, por exemplo, fast food. Eu vou ali comer um fast food. Muitas pessoas sabem o que são, é quase uma parcela mínima que não conhece a palavra. Se a pessoa fala, vamos ali, vamos comer um fast food, do inglês, ela é retirada do inglês. Então aqui a gente usa o termo original e se refere àquelas comidas rápidas, aos lanches, aos hambúrgueres, por exemplo, McDonald's, Burger King. Então, a gente tem essa palavra no nosso vocabulário. Lingerie, também muito conhecida, diz respeito à roupa íntima, né, seja da mulher, né, ou do homem, no geral, né, são as roupas íntimas. E ela é retirada do francês.
Então já é diferente, né? Não é do inglês, é do francês. E é muito usado. A gente às vezes nem percebe que é uma palavra vinda de outro lugar, porque já incorporou na nossa fala. O marketing também, muitas pessoas trabalham com isso. A gente vê muito nas redes sociais. O marketing é algo fundamental. Então as redes sociais muitas vezes são usadas para fazer o marketing de alguma coisa, fazer a propaganda, ajudar a vender um produto, a vender uma ideia, vender uma informação. Então, marketing. E é do inglês. Pedigree também é do inglês, e ela se refere à raça, né, do animal, do cachorro, do gato. Então é o pedigree. Réveillon, do francês, que diz respeito à nossa festa, né, de virada do ano. Shopping, também do inglês, e a gente usa muito para se referir àquele espaço de várias lojas, que abriga várias lojas. Então a gente fala, eu vou passear no shopping, vou lá visitar as lojas, ou vamos lá, fulano, ir ao shopping. Também é algo, não tem nem como não entender, porque isso é usado o tempo inteiro, por todo mundo. Show, do inglês, também, vamos assistir a um show, vamos ver o show da dupla sertaneja, enfim. Videogame, também vinda do inglês, e é muito difícil quem não tem um videogame em casa, quem vai jogar, goste de passar horas em frente à tela da televisão jogando. Então esses são alguns exemplos de muitos que a gente tem que foram adaptados ou que foram emprestados à nossa língua materna. Então, a maioria das palavras da língua portuguesa, elas podem ser de origem latina, grega, árabe, espanhola, italiana, francesa ou inglesa. Às vezes a gente nem percebe que algumas palavras elas têm alguns sufixos que são de origem de uma determinada etnia. E às vezes a gente acha, não, a língua portuguesa é só do latim. Mas não, às vezes ela tem alguns empréstimos de outras culturas também. Então as palavras são introduzidas em nossa língua por diversos motivos. Sejam eles fatores históricos, socioculturais ou políticos, modismos ou avanços tecnológicos. Então elas não entram na nossa língua, na nossa fala, sem razão. Elas entram ou por alguma moda, né? Às vezes, tá na moda falar de tal forma, usar essa expressão. Então eu vou incorporar na minha também, porque eu quero fazer parte do momento dessa moda, eu quero fazer parte de um grupo, determinado grupo social, ou por avanços tecnológicos ou profissionais. Eu trabalho com marketing, então vou começar a usar os termos do marketing, que tem muitos em inglês, e vou incorporar e vou falar no meu dia a dia também, né? Então, diversos fatores ocasionam essa entrada de termos na nossa língua portuguesa. As palavras estrangeiras geralmente passam por um processo de aportuguesamento fonológico e gráfico. Então, pode ser por questão do som, pelo som, a palavra, por exemplo, em inglês ter o mesmo som ou ser um som fácil de adaptação na nossa língua, que algumas palavras do inglês têm uma pronúncia um pouco mais truncada, e aí fica difícil da gente, às vezes, não tem o costume de falar aquela pronúncia. Um exemplo clássico é do TH, no inglês é pronunciar de uma forma, e nossa língua portuguesa não tem, a gente não pronuncia, não faz a pronúncia daquele som com frequência. Então, por isso que muitas vezes a gente tem a dificuldade de falar as palavras em inglês que tenha o TH. Ou pode ser gráfica. Então, a gente pega essas palavras, seja do inglês ou do francês, e adapta, né, de uma forma gráfica que fique adequada à nossa fala, à nossa escrita.
A Academia Brasileira de Letras é o órgão responsável pelo vocabulário ortográfico de língua portuguesa e tem a função importante no aportuguesamento dessas palavras. Então, esse é o órgão que cuida para que essas palavras sejam incorporadas e adequadas de uma forma que as pessoas, né, incorporem na fala ou escrevam os seus textos, né, etc. E aí nós temos os neologismos e a diferença para os estrangeirismos. São dois fenômenos linguísticos do campo de estudo da semântica. A semântica estuda o sentido dos textos, porém cada uma apresenta, né, as suas qualidades específicas, características específicas. O neologismo, neo, significa novo, logos, ideia de palavra, e ismo, sufixo que compõe substantivos, remete à criação de uma nova palavra ou uma nova significação para aquela que já existe. Então, quando eu falo de neologismo, eu estou falando de uma nova palavra, uma nova significação para uma nova palavra que está surgindo ali na língua portuguesa. E ainda ele pode acontecer das seguintes formas. Temos 4 formas que o neologismo pode acontecer. Fonológico, imitação de de sons feitos por seres ou objetos, além das palavras que têm o som original, modificado. Por exemplo, tic-tac, que é o som que o relógio faz, miau, o som do gato, zum-zum, clique e assim por diante. Sintático, a formação de uma palavra através do processo de derivação ou composição. Então, pré-pago, sem-teto, multimídia, orelhão. Essas palavras que são juntas, elas sofrem o processo de derivação ou composição, por se aglutinarem. O semântico é dado um novo significado a uma palavra já existente na língua, sobretudo por causa do contexto em que está inserida. Então, por exemplo, mala, manga, barraco. E também por empréstimo. Ocorre quando não existe na língua nativa um termo ou expressão equivalente à palavra estrangeira. Então, deletar, estressado, turnê. Por exemplo, o deletar do verbo delete, do inglês. Estressado, stress. Então a gente vai dando, né, o nosso significado ali, transformando muitas vezes ela em um verbo, né, essas palavras vindas das outras línguas. E aqui o empréstimo linguístico ou aportuguesamento, né, só tratando um pouco disso muito rapidamente. Devido justamente à questão gráfica, vale ressaltar que empréstimo linguístico ou aportuguesamento difere do estrangeirismo, apesar das semelhanças. No primeiro caso, ocorre uma mudança na escrita do termo estrangeiro. Então, aqui nós temos nylon, percebemos a diferença, nylon em inglês. No português tem aqui a mudança, o acréscimo, né, do vocábulo. Sanduíche, sandwich em inglês. Sweater, sweater. Shampoo, shampoo, a diferença também na grafia. Futebol, futebol. Basquetebol, basketball. Abajur, sutiã. Batom, bege. Beef, sport. Atelier, blackout e telefone. Então, aqui nós temos a diferença, né, de uma palavra para outra, como a grafia se modificou. Então, esse é o nosso empréstimo, a pega da palavra originária e se modifica ali, tem o aportuguesamento. E aí, podemos usá-los? Isso é algo que pode ser acrescentado, causa algum problema à nossa língua? Por quê, né? A resposta para esta pergunta pode parecer um pouco óbvia, mas realmente depende da maneira que pretende usar o estrangeirismo. Então a gente usa muito isso
é algo dado, a gente percebe, não tem como esconder. Embora seja um elemento que tornou-se importante para a língua, o emprego de várias palavras que não são nativas pode comprometer a linguagem e, em consequência, a comunicação. Então, depende muito da forma que você vai fazer uso desses vocábulos, dessas palavras de outra língua. Então, se você usa para, às vezes, promover ali você tem um objetivo profissional, um objetivo social, pode usar sim, desde que não comprometa a comunicação, desde que haja entendimento entre ambas as partes, haja um consenso social desse uso. Então, pode ser usado desde que não comprometa. E aqui uma tabelinha, só passando rapidinho para vocês, de algumas das palavras, a origem delas e a definição. Então, o abajur, que vem do francês, abajur, e a luminária de mesa. Atelier, também é do francês, oficina de artesãos. Baguete, também do francês, nós temos muitas palavras vindas do francês, e a gente nem sabia. Bangalô, do inglês. Basquetebol, também do inglês. Batom, do francês. E são coisas que a gente usa, que a gente tem, e já conhece desde criança essas palavras, né? Então, algo que já foi incorporado na nossa língua há muito tempo. Então, por isso que o sentido não é comprometido nesses casos, porque isso já foi incorporado, todo mundo usa, conhece, é de conhecimento comum e sabe, a definição, o significado de cada coisa. Então, não é algo que causou algum transtorno na nossa língua. E aí, nós vamos parar por aqui, na nossa segunda aula sobre estrangeirismos. Estrangeirismos nós voltamos, e aí vamos resolver alguns exercícios para que vocês tenham um entendimento melhor, exemplificado, e para que na hora da prova vocês acertem de primeira nas questões. Então, nós voltamos logo. Se vocês querem saber um pouquinho mais aprofundado sobre esse tema, voltem lá no canal, pesquisem vídeos antigos ou pesquisem em textos, livros, que é um assunto tranquilo, não tem muita complexidade e vocês vão entender rapidinho. Então é isso, pessoal. Até a nossa segunda aula.